Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Olha só, discutir com vocês aqui rapidamente um programinha, que é um programinha simples, mas exemplifica algumas coisas que a gente tradicionalmente utiliza no nosso dia a dia, aí, certo? Quem trabalha com física computacional ou quem usa o computador, programas para fazer estudos, né? Então é o seguinte, a gente vai pegar uma dada tabela, certo? Uma tabela contendo duas colunas, tá? E a gente vai, em C, né, usando a linguagem C, a gente vai calcular a média dessa tabela, certo? A média da coluna Y dessa tabela, certo? Vai encontrar o máximo da coluna Y. Tá? Lembrando, você tem uma tabela com duas colunas, X e Y, tá legal? Então você vai encontrar a média da tabela Y, vai encontrar o máximo da tabela Y e a posição X correspondente onde esse máximo acontece, vai encontrar o mínimo da tabela Y, certo? E a posição Y correspondente onde esse mínimo acontece. Então, só um pequeno resumo aqui para vocês aqui dessa coisa, né? Então, você tem uma tabela com valores X e Y, tá bom? E aí você vai encontrar a média dos valores de Y, vai identificar nessa coluna Y qual é o valor máximo de Y e a posição correspondente em X, e o valor mínimo de Y e a posição correspondente em X, tá bom? Beleza? Então vamos embora. Então primeiro é gerar do programa é gerar a tabela, né? Mas antes de gerar a tabela eu vou definir algumas coisas. Essas três bibliotecas aqui, elas são bem importantes, a gente já discutiu elas, né? Essa daqui tem várias funções, entre elas o printf, que a gente vai usar muito aqui. Essa daqui também tem várias funções, entre elas o rand, que gera números aleatórios entre 0 e o número máximo da máquina, números aleatórios inteiros, tá bom? E o time também é uma função com várias estruturas, várias potencialidades, entre elas a questão de você gerar números aleatórios, sementes, né? Iniciar a semente para números aleatórios de uma maneira dinâmica, tá bom? Então essas três bibliotecas são bem importantes, a gente tem que chamar elas aqui no início dessa maneira. Aí eu defino aqui o tamanho da tabela, vou botar 20 valores aqui, tá? Então n igual a 20. E aí eu defino duas colunas, né, dos vetores, né, para a gente guardar as colunas. Defino o vetor x e o vetor y, que são, vai guardar respectivamente a coluna x e a coluna y da minha tabela, tá bom? Aí você tem aqui alguns inteiros que a gente vai usar, o i, que vai ser um contador aí. Tem outros inteiros aqui para a gente encontrar o máximo e a posição do máximo. E tem dois números reais que a gente vai usar para calcular a média, né? Lembrando que a média de uma dada tabela, a média de y, dado você tem aqui esse vetor y aqui, a média dele é a soma de todos os y dividido por n. Então você tem que somar todos os valores que tem na tabela e dividir pelo número de valores, tá bom? Então é isso que a gente precisa. Então eu preciso da soma e dessa média. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, gerar a carteira semente. Então essa instrução aqui, o time null usado dentro do srand, ele vai pegar o instante da máquina e usar como semente. Então ele vai iniciar o gerador número aleatório de uma forma meio dinâmica aí, tá? Cada execução é uma semente. Agora eu vou gerar a tabela. Então observa, a minha tabela, a coordenada x são basicamente os números 1, 2, 3, 4, 5 até 20. Então eu vou fazer um loop de 0 até n-1, esse loop aqui está começando de 0 e indo até menor do que n, ou seja, n-1, tá? Então o i aqui nesse loop, ele está definido assim, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 19, entendeu? Compreendeu? E aí o x eu defino como i mais 1. Aí dessa forma o resultado final do x é 1, 2, 3, até 20. Então, a primeira coluna da sua tabela são os números inteiros de 1 a 20. A segunda coluna, eu uso essa instrução aqui, o rand, com esse operador de restro aqui, com 500. Essa instrução aqui, eu vou acabar gerando números entre 0 e 499. Tá bom? Então, esse cara aqui, dessa forma, vão ser números inteiros entre 0 e 499. Tá bom? Pronto, aí agora eu vou inclusive escrever aqui dentro daqui, o loop está fechando aqui, ele abre aqui e fecha aqui. Aí eu vou inclusive escrever a tabela na tela para você ver a tabelinha aí, tá bom? Pronto, então a primeira etapa a gente gerou a tabela, agora vamos fazer os cálculos. Então primeiro calcular a média. Calcular a média, ó, eu vou fazer um loop.
um loop de 0 até 19, né? E aí eu vou fazer essa soma. Olha, essa instrução aqui, para quem é do Fortran, ela é equivalente a essa instrução aqui. Ó. Tá? Esse mais igual é somar, né? Só lembrando, certo? Então, isso daqui, basicamente, eu estou calculando esse loop aqui com essa instrução. Eu estou fazendo essa soma aqui dentro. Essa soma aqui. Agora, para calcular a média, eu vou lá e divido. Média é igual a soma dividido por n. Sendo que o n é inteiro, eu tenho que transformar para real. Então, eu transformo assim. E aí eu escrevo a média. Então, a etapa de calcular a média já foi. Agora vamos calcular o máximo. Olha, eu gosto de calcular o máximo dessa maneira aqui. Eu defino o máximo como um número negativo em geral. Por quê? Veja. A minha tabela só tem números positivos. Tá? Então eu gosto de começar com um número bem negativo. Menor do que aqueles que estão lá na sua tabela. Né? Então eu botei menos 1. Tá? Como a tabela começa em 0, né? São números assim que começam acima de 0. Né? Aí eu botei menos 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu começo com esse máximo igual a menos 1. Aí eu faço um loop percorrendo a tabela toda. Tá? E faço esse condicional aqui. Se o y que está na posição i deste loop for maior do que o máximo, que obviamente vai ser, porque eu já comecei com o máximo menos 1. Se for, o que é que eu faço? Eu entro no condicional. Aí, ó, se isso aqui for verdade, eu entro no condicional. Aí dentro do condicional eu faço a ressubstituição. Eu digo, olha, o máximo não é mais menos 1. O máximo agora é este cara aqui que é maior do que ele. Aí eu atualizo o máximo. E obviamente atualizo a posição onde o máximo acontece, que é isso aqui. A posição do máximo é o equivalente na coluna X, entendeu? E aí eu saio do condicional, chego aqui. Quando eu chego aqui, eu volto para o outro valor do loop, que é o próximo i. E faço o teste de novo. Se novamente o máximo for superado, eu atualizo de novo. E assim vai, entendeu? Então, quando eu terminar esse loop, eu vou ter feito todas as atualizações necessárias e o máximo, de fato, receberá o maior valor. Entendeu? Aí eu escrevo aqui, tanto o máximo quanto a posição onde o máximo ocorreu. Para fazer o mínimo, que é a terceira etapa, é parecido, sendo que o mínimo eu faço o seguinte, eu começo com um mínimo, um número muito grandão, muito maior do que os valores que eu sei que tem lá dentro. Aí eu botei, por exemplo, mínimo igual a 2000. E faço o mesmo loop. Ó, tem um loopzinho aqui. Sendo que o condicional é ao contrário, agora é menor. Então eu chego aqui. Se o y dessa posição i do loop for menor do que esse cara, que obviamente vai ser, na primeira vez vai ser, porque eu botei o mínimo grandão, eu atualizo ele aqui. Ó, entendeu? Então é isso. Então depois que você terminar esse loop, eu vou ter encontrado o mínimo e a sua respectiva posição. Porque lembra, quando eu atualizo o mínimo, eu já faço essa atualização da posição. Eu já coloco nessa variável posição mínima, eu coloco o valor de x, o valor de x, que é o valor, digamos, pertinente, né? Que está associado ao y, né? Beleza? Então vamos agora executar, né? Vamos a gente executar aqui. Então, vamos executar, né? Compilação, também, compilação já trabalhou isso aí, né? Nesse caso nem precisaria do LM, eu boto só por costume. Aí vamos executar aqui, para vocês verem. Então tá aqui. Primeiro eu escrevo a tabelinha, né? Como eu disse, a tabela, o x são os números inteiros de 1 até 20. Né? Já o y são números aleatórios de 0 a 499. Beleza? Aí quem é a média? Tá aqui a média. Quem é o máximo? O máximo nesse experimento aqui deu 450, que ocorre na posição 17. 450, que ocorre na posição 17. Quem é o mínimo? O mínimo é 14, que ocorre logo em seguida, na posição aqui 16. Anterior, não, no ponto anterior, né? Entendeu? Se você rodar de novo, ele vai dar outros números, né? Porque como é um negócio aleatório, né? Vai dar outros coisas. Mas é isso. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Um abraço.